Fabrício, boa Oi, tarde. Theo. Boa tarde, tudo bem com você, meu querido? Tudo bom e você? Como é que você tá? Tudo ótimo, graças a Deus. É sempre um prazer, uma grande alegria estar falando com você e com esse Mu- pessoal querido da reparação automotiva. Muito obrigado. E como é que tá a nossa querida Rio Preto aí? Graças a Deus, tudo bem, Theo. Só com essa pandemia que tirou um pouco a gente da linha, né? Fez a gente Aham, puxar um pouco o freio de mão, aham. mas estamos tirando proveito desse lado negativo para a gente começar uma nova vida, uma nova fase nas Isso. nossas profissões, né? É o que eu tenho falado. A gente tá num mar turbulento aí e o nosso barco tá lá meia deriva, mas a gente tem que ajustar as velas. Ajustou as velas, vai seguir direto. Fica tranquilo que, Com, com né, certeza. que a gente tá, daqui a pouco essa turbulência passa e vai voltar ao normal. E claro, com novos conceitos, novos métodos, a gente está com a nova metodologia de trabalho aí no EAD, né? Eu tenho certeza que você na tua profissão aí, você deve ter ajustado essas velas também, algumas Com coisas, certeza. né? Então Com é, certeza. é importante a Foi, gente tá junto. a mudança até o que vai vir, o pós-pandemia, vai ser Uhum, muito importante. Não só a questão profissional, mas sim, quem procurou nortear vida, profissão e demais áreas da vida, com certeza essa pandemia é um divisor de águas. Tem o é. antes e terá o depois. Isso. Né? Eu, particularmente, como o pessoal sabe aí, eu viajo muito, toda semana fora, dando palestra, viajo o país inteiro, tal. Então acabou que nessa pandemia foi muito bom para mim nesse sentido da minha família. Eu tô curtindo mais meus filhos, tô brincando com eles. Tem hora que a gente fica sem paciência também, mas eu tô curtindo e isso é legal, cara. A gente tira um pouco o pé do acelerador, né? Muitas vezes a gente precisa tirar um pouco o pé do acelerador. E aí a gente Aham, tá reajustando essas velas aí para navegar tranquilamente, né? exatamente, Theo. E é isso aí. Mas Né? legal. Bom, Fabrício, vamos lá então. Queria que você se apresentasse aí, falasse um pouquinho a teu respeito, o que você faz e tal, para então a gente começar os nossos trabalhos. Fica à vontade, a palavra é sua. Legal, Theo, bacana. Meu nome é Fabrício, né? Eu sou advogado e eu dediquei mais ou menos 100% da minha atividade jurídica para serviços focados em oficinas mecânicas, né? A minha paixão sempre foi oficina mecânica. Eu já passei dos 40 e com 8 anos de idade eu já estava dentro de oficina mecânica. Né? Então eu Legal. conheço a oficina mecânica desde o tempo da famosa raiz. Né? Eu, na época da raiz bruta mesmo, eu já estava dentro de oficina mecânica. E a minha experiência jurídica, Theo, nessa base da área da reparação automotiva, me formei advogado e sempre foquei, dediquei ao estudo de questões operacionais de oficinas mecânicas, ou seja, é a relação do mecânico, do profissional com o consumidor final, com o Legal. cliente, né? Que é onde acontece a maioria dos conflitos. Né? E ao longo desses anos advogando, né, com a minha experiência em oficina mecânica, tive oficina mecânica, usei a minha oficina mecânica por muitos anos para a criação de banco de dados para exercer o que eu exerço hoje, consultorias para escritórios que prestam serviço para a oficina na ponta, né? E então é isso, vamos lá, vamos bater um pouco de papo sobre isso, né? Legal. Então vamos lá. Tem algumas perguntas aqui. Eu vou ler as perguntas aqui. Algumas perguntas que o Fabrício passou para a gente, que é uma pergunta que é sempre comum nesse meio, que ele sempre encontra. Então, Fabrício, vamos lá. Ó. Blindagem jurídica para oficinas mecânicas. Por quê? Por que a oficina mecânica tem que se blindar contra possíveis maus acordos, vamos chamar assim, maus contratos elaborados, mal feitos, trabalhos, para que ela não seja prejudicada pelo um cliente final. Então fala um pouquinho a respeito, por favor. Legal, Theo. Para a gente para a gente iniciar nesse assunto, nesse tema blindagem, é necessário, Theo, a gente analisar a base das bases das bases. Se Tá. nós estamos falando de oficinas mecânicas, para
o proprietário dessa oficina, para o responsável dessa oficina, pensar em blindar, nós estamos falando do quê? Mudança de pensamento, Legal. conhecimento. Ele tem que decidir blindar a oficina dele. Blindar, o que seria? Não é ele ficar imune a problemas, a decisões, a reclamações, a processos judiciais. Blindar significa o seguinte: é ele ter respaldo e saber enfrentar, saber lidar com todas essas situações. Então, o primeiro conceito que vem, por que blindar? A primeira coisa que o dono da oficina, o representante da oficina, ele tem que saber, olha, o meu ambiente, como é o meu ambiente? O meu ambiente é um ambiente propício para eu pensar em blindar a minha oficina? Porque, Theo, você é um profissional de larga experiência na área da reparação. Você conhece muitas oficinas que você adentra ao local, você vê que não tem harmonia entre mecânicos, entre o dono da oficina, existe muita brincadeira, o profissional não leva a sério. Então a gente tem que entender o seguinte: se o responsável da oficina mecânica ele fala, olha, eu estou decidido, eu quero começar a brindar a minha oficina. A primeira coisa que ele tem que fazer é analisar o ambiente de trabalho dele. Qual que é o Legal. relacionamento? Qual que é o relacionamento dele com os profissionais que ele tem? Como que ele lida com a oficina dele, o visual da oficina dele? Isso, queira ou não, não precisa ter aquela oficina que é aquela fachada impetuosa, né? Mas ele precisa começar a cuidar desses fatores do ambiente dele. E o ambiente não é só o visual. Ele tem que cuidar, sim, ele tem que passar uma boa aparência do estabelecimento comercial que ele atua, né? E ele tem que começar a focar o relacionamento dele com os funcionários, o relacionamento dele, a forma que ele se relaciona com o cliente, a forma que ele se relaciona com os representantes de autopeças, né? Uhum. A forma com que ele se relaciona na sua coletividade. É, Se ele se de uma maneira geral, Fabrício, o que a gente entende aí ele precisa de uma organização, ele precisa criar metodologia, um método ali para ter uma Exato. organização, não é isso? Exato. Por quê? Porque o quesito blindagem vai exigir dele uma série de atos, uma série de processos. Ele não vai conseguir parar e falar, bom, eu tenho uma oficina, em regra, blindada, ou seja, eu tenho uma boa bagagem por trás, eu tenho uma estrutura para poder lidar com diversos tipos de situações na qual ele é sujeito. Uhum. Né? Então, o primeiro ponto, o primeiro aspecto, Theo, é esse. Ele tem que analisar o ambiente dele para que ele possa entender o seguinte: eu tenho uma paz comercial aqui para trabalhar? Eu me dou bem com todo mundo? Então, Uhum. beleza. Segundo ponto importantíssimo, Theo, que a gente tem que pensar é o seguinte: tem muitos profissionais que estão exercendo a área da reparação automotiva, mas não é aquilo que está no sangue. Ele não tem Certo, paixão por isso, entendeu? certo. Então, aí muitas vezes eu converso com alguns proprietários de oficinas e eles estão cheios de problemas. Eles têm demanda trabalhista, eles têm demandas fiscais e eles têm uma nuvem de reclamação de cliente, né? Aí ele fala: o que eu tenho que fazer para parar de ter problema? Ele acredita que uma resenha judicial, ele acredita que um advogado, um estudo jurídico sobre o serviço que ele está fazendo na oficina vai resolver. Mas na verdade o problema é intrínseco nele, não está no Uhum. sangue dele. Ele não Uhum. para pensar e falar, ó, eu tenho que fazer as coisas corretas. Né? Então ele precisa verificar essa situação também. Tem o primeiro ponto que eu já te falei, tem essa situação, ele tem que saber, ele tem que se autoavaliar se é isso que ele quer para a vida dele, se é isso que está Uhum. no sangue, se ele ama essa profissão, porque não é fácil ser mecânico. Não, não, a gente sabe que Não é não. fácil. A Uhum. evolução da tecnologia, né, a cada dia um procedimento novo, um mecanismo novo, né, os clientes, o consumidor final, cada dia com uma situação, né, a E, parte da má-fé, falamos disso depois. e isso E também, então, Theo, o cliente final, às vezes, já chega
com o dedinho lá no celular falando, ó, eu quero que você faça isso, isso e isso, que eu vi no YouTube. Hoje em dia tá muito comum isso, né? Exatamente. E aí Exatamente. o cara quer dar pitaco lá, quer que você executa o que ele viu no YouTube, não o procedimento correto. E aí imagina, se o dono do carro, o cliente, conhecer um pouco mais do que o técnico está ali, pronto, o que, que o técnico fala para ele? Como é que ele fala? Não é assim, como é que ele justifica, como é que ele argumenta? Então é aí que vem a informação, que o mecânico tem que ter, o dono do negócio tem que saber. Sim, sim. Até exatamente porque é o que você falou. Tem muito cliente que é mais orientado do que o próprio profissional da oficina mecânica. Entendeu? Uhum. Tem cliente que sabe que Tiptronic não é a caixa, é a alavanca do câmbio, não é? Isso, isso, É a chave seletora. Agora tem muito isso. profissional que não entende isso, entendeu? Uhum. Então, para você ver, hoje, Theo, falando especificamente na área da transmissão automática, o cliente, quando ele percebe que o carro dele está apresentando um problema, o que ele faz? A primeira coisa, ele começa a ir no YouTube. Ele Isso. vasculha tudo que ele pode na internet. Ele sai na internet, ele vai para o Facebook, ele vai procurar grupos, ele vai procurar o WhatsApp de grupos especializados de mecânicos. Fórum. Então, então eles ficam vasculhando. É o último do último do último recurso ele ir realmente a uma oficina. E quando ele vai para a Uhum. oficina, ele vai para fazer aquela barganha, ele vai para verificar o preço, né? E aí ele Uhum. já vai com esse argumento montado. Ó, eu já vi que o defeito é esse. Né? Uhum. Então, Theo, só para finalizar a questão da blindagem que nós falamos, o profissional, para que ele possa pensar em blindagem, ele tem que pensar nessas três coisas iniciais. Ele tem que reanalisar o ambiente de trabalho dele. Como que é o ambiente de trabalho dele? A empatia que ele tem com os funcionários, etc. e tal. Segundo ponto, ele tem que verificar se é isso que ele quer, se está no sangue dele. Porque se não tiver, o cara tem que ser sincero, o cara tem que partir para outra. Né? E o Entendi. terceiro ponto, por que blindar uma oficina? Para não ser alvos de reclamações. Se porventura for alvo de reclamações, ele vai ter a bagagem, ele vai ter o meio necessário para responder essas reclamações e, questão mais de fundo, as ações judiciais. Né? Sim, Porque, queiram ou sim. não, uma hora ou outra, todo, todo mundo que tem um comércio, por mais Tá correto que sujeito, né? seja, está sujeito a encontrar um cidadão que queira discutir judicialmente. E hoje Sim. é muito fácil você entrar com uma ação. Hoje o direito brasileiro ele proporciona isso. É muito Uhum. fácil você acionar o Estado para discutir uma situação, seja lá contra quem for. Né? Uhum. Então, esses três Legal. aspectos, para a gente começar a falar em blindagem, Theo, é fundamental. Legal. Se um desses aspectos não tiver de acordo, a gente nem adentra na questão da blindagem. Né? Então, Legal. inicialmente é isso. Né? Legal. Vamos ver mais aqui uma pergunta aqui, ó, para passar para o Fabrício. Faz parte do cotidiano do consumidor reclamar e processar judicialmente as oficinas mecânicas? Não, Theo. Reclamar faz parte. Faz parte, sim. E essa reclamação, vamos entender aqui que é uma reclamação extrajudicial. Essa reclamação ela vem acontecendo bastante. Principalmente pelo fato da seguinte questão. O reparador, hoje em dia, ele não sabe usar o mecanismo que o Código de Defesa do Consumidor atribui a ele. Ou seja, o cliente, quando ele vai com um veículo numa oficina e ele solicita, por exemplo, a troca do líquido do arrefecimento. O profissional, o mecânico, é natural, é evidente que ele vai fazer um diagnóstico não só nesse sistema que está sendo solicitado a troca. Ele vai fazer uma avaliação natural do entorno ali a esse sistema. E se ele identificar que tem algum componente, que nem, por exemplo, uma correia ressecada, uma peça trincada, algo que esteja deteriorado ou passível de deteriorar, é obrigação desse profissional informar o cliente. O Código de Uhum. Defesa do Consumidor, ele preza principalmente isso, a informação.
né? Só que o que vem acontecendo hoje, Theo, é o que foi debatido bastante lá no Congresso, em Foz. Lá foi Uhum. esmiuçado a essência da onde surgiu essa tal da política do pagamento de comissão por peça trocada. Aham. Né? Então, é aquela tal história. Paga-se um funcionário uma quantia mínima e aí induz a esse funcionário que para ele obter mais renda é necessário que ele troque o maior número de peças do veículo. E aí, a partir daí, você não tem mais a obediência ao Código de Defesa do Consumidor, que é o que eu falei. Não há um diagnóstico, não é passado para o cliente a necessidade, a realidade do veículo. Muitas vezes o cliente ele é induzido a trocar alguma peça, e aí é onde está acontecendo essas reclamações, PROCONs, boletins de ocorrência. Então, essa pergunta aí, a reclamação é natural. Tá. A reclamação é natural, ela vem acontecendo e vem acontecendo bastante, né? Tá. Agora, processar a oficina mecânica ainda não é do cotidiano. Tá. Existem muitos processos, existem milhares de processos por aí. Eu, no caso que eu estudo processo a nível nacional, assim como os mecânicos têm ferramentas especiais aí que fazem e desfazem, a área jurídica nós temos ferramentas fantásticas onde nós conseguimos estudar decisões, jurisprudências por cidade, por localidade, por estado, né? E então a ação judicial contra a oficina mecânica não é do cotidiano, né? Sim. A tendência é ser. Às vezes, claro. às vezes, pelas perguntas que podem estar vindo aí na nossa live, a gente vai poder explicar um pouco mais sobre isso. Legal. Fabrício, deixa eu fazer uma pergunta que é muito comum. Eu também já tive oficina, né? E aí fui para essa área da educação, essa área da instrução. Mas uma coisa que eu sempre me preocupei, uma coisa que eu sempre vi, é assim: vamos imaginar uma situação. Chega um cliente, traz um carro, e aí a gente começa a fazer o serviço. Cobra-se um valor de entrada para fazer o trabalho, ou não, depende da oficina, depende da postura do proprietário. E aí o cliente, por qualquer motivo, Fabrício, tá ouvindo? Agora estou ouvindo. Cortou um pouquinho, Theo. Beleza, vamos lá, vou repetir a pergunta. Então, vamos imaginar que eu, como proprietário da oficina, recebi um cliente, Fabrício chegou e veio trazer o carro, deixou o carro dele para que o Theo arrume, tá? E aí, o que acontece? O Fabrício, por qualquer problema, que seja uma pandemia, que seja o que acontecer, não tem o dinheiro para pegar esse carro. Porque eu arrumei o carro está pronto, eu vou conseguir dividir isso para você, teu cartão bloqueado, o que for. O cliente não consegue pagar. E aí, o que eu faço? Eu posso reter esse carro dentro da minha oficina? Eu sou obrigado a manter esse carro dentro da minha oficina? Eu posso tirar a peça que foi instalada? E aí o cliente tem que me pagar alguma coisa? Como é que funciona isso juridicamente falando? Porque a gente vê que muitas vezes tem proprietário de oficina que às vezes até compra o carro para se livrar do problema, que aquele carro está lá ocupando espaço, ocupando a área de trabalho, eu não recebi por ter feito esse serviço. Fala um pouquinho disso, como é que funciona isso juridicamente, o que é certo, o que pode, o que não pode. Claro que a gente sabe que cada um vai tomar uma decisão. Uns vai destruir o carro, outro vai picar o carro, mas a gente quer saber juridicamente o que vale. Fala pra gente um pouco disso daí. Isso é comum em oficina, hein, Theo? Sim, isso é muito comum. Muito comum, Nossa, muito comum. E vem acontecendo muito recentemente. O pessoal anda abandonando verdadeiramente os carros nas oficinas mecânicas. A gente tem que entender duas coisas aqui, Theo. A primeira, a lei autoriza, sim, reter o veículo para compelir o proprietário do veículo a te pagar. Certo. Só que aí a gente vai para a segunda situação. As decisões judiciais,
elas não vêm sendo favoráveis com relação a isso, né? A jurisprudência mostra, deságua sempre naquela situação. Olha, libera o carro para o cliente, né? Por isso que eu insisto. Essa situação é uma situação que muito frequente em oficina, vem acontecendo bastante. Inicialmente, é fundamental que o proprietário ele saiba o serviço que ele esteja recebendo. Uhum. Faz um checklist legal ali, não só no papel, não só no documento, conversa com o dono do carro, verifica mais ou menos, procura entender um pouquinho o que aquele proprietário, por que aquele proprietário está te entregando aquele bem, está solicitando aquele seu serviço. Uhum. Muitas vezes o cara que vai fazer isso, ele já tem em mente que ele vai fazer isso, que ele vai deixar o carro lá, né? Com um pouco de experiência você consegue entender um pouquinho e ver que o cara ele não tá sendo leal com você ali, né? Mas vamos Uhum. lá. A lei autoriza sim reter o bem para obtenção do pagamento. Uma vez que o mecânico, a oficina mecânica, ela empregou ali o serviço, digamos que isso é muito comum acontecer em serviço de retífica, é serviço Tá, grande. tá. E na maioria das vezes, o proprietário não adianta um valor. A mecânica está responsável pelo serviço da retífica e ela está responsável pelas peças, né? Além da mão de obra. E isso não é barato. Né? Isso não é barato. Então, a lei em si, ela autoriza, sim, reter. Só que, muitas das vezes, o cliente ele entra na justiça e fala, olha, o meu veículo está preso indevidamente, está retido indevidamente, eu preciso dele. Normalmente é para trabalhar. Tem Uhum. juiz que tem juiz que para liberar o veículo já força ali um acordo, alguma coisa do tipo, né? Só que isso Tá, depende de região, viu, Theo? Depende de tá. região, depende de estado, né? Mas normalmente a maioria dos juízes estão liberando esse bem, Tá. né? Outra Libera o coisa, bem e aí já grava a dívida. legal, porque uma coisa que acontece muito, nós, reparadores, no mercado da transmissão, é muito comum. Por quê? Porque é um valor agregado caro. É como se a gente fosse fazer um motor. E aí tem aquela Aham. história também. Ah, eu fui fazer o diagnóstico, tal, que é importante, e não desmontar nada até o cliente deixar uma entrada, pagar um valor para a gente poder trabalhar, né? Para a gente ter uma garantia de que Aham. a gente vai receber. Porque depois que eu desmontei, e já aconteceu com várias pessoas que a gente conhece nesse mercado, a pessoa foi, fez o diagnóstico, o cara autorizou, tá, ele não pegou a entrada, desmontou, e aí o orçamento ficou mais caro do que o passado, o pré-orçamento. Porque tem uma peça mecânica quebrada e eu só vou conseguir enxergar a hora que eu desmontei essa transmissão. E aí o cliente fala: não, não quero, monta de volta que eu vou levar meu carro embora. Não tem como fazer isso. Como é que eu vou montar o câmbio de novo? Ele não vai funcionar. Ah, mas ele estava funcionando legal, mas tem que trocar uma junta, tem que botar um fluido e tudo aquilo que estava lá dentro eu joguei fora, porque não é reaproveitável. Então, fala um pouquinho como é que o pessoal pode se blindar com relação a isso, a não correr esse risco de pegar um serviço que o mecânico acha que vai ganhar um dinheiro, chega no final ele está pagando para trabalhar. Aí ele desanima. E é o que acontece muitas vezes. Entendi, entendi. Para encerrar aquela outra pergunta ainda que você falou, do veículo abandonado em oficina, Theo, Tá. quando o cliente realmente ele abandona o veículo na oficina, e tem cliente que some, desaparece, o veículo faz Uhum. aniversário lá no pátio da oficina. A primeira coisa, tem que notificar esse cliente. Para você entrar com uma ação depois, um dos requisitos que o juiz vai cobrar o dono da oficina é: você notificou? Você foi atrás dele? Então tem que notificar ele, oferecer um prazo de 30 dias para que ele retire esse veículo da oficina. Uhum. Passar esses 30 dias, ele recebendo essa notificação ou não, aí é necessário procurar um advogado. Né? Existe um mecanismo legal para isso, uma ação de depósito, por exemplo, para depositar esse veículo aos cuidados judiciais, né?
Isso não quer dizer que o dono da oficina pode tirar o carro e entregar nas mãos do juiz e ele não tem nenhum custo. Não, ele vai ter custo, sim, ele vai ter custo, porque ele é obrigado a zelar por esse bem até o proprietário aparecer, ou então, através desse processo, ele conseguir autorização judicial para vender, para remeter esse veículo para um leilão, né? A partir daí o juiz vai dar a diretriz que vai ser feito. Mas inicialmente é esse. Ele tem que notificar esse cliente. Porque porque o dono da oficina, ele é o depositário, né? Ele não pode simplesmente, o cara não me pagou, eu ponho na rua. Se acontecer qualquer coisa com esse carro, ele é responsável. Certo, Fabrício? Ou não? Sim, exato. O Código Civil trata bem dessa situação no capítulo de depósito. Ele não prevê, às vezes, expressamente, mas a doutrina entende o seguinte: uma vez que o proprietário confiou esse veículo nas mãos de um proprietário de uma oficina, o proprietário é responsável pela guarda, né, pelo cuidado, pelo zelo, né? Isso é inequívoco, isso realmente é inequívoco. Então, esse caso é um caso que acontece muito, só que aconteceu isso, o caminho é esse. Ele vai ter que tentar encontrar o dono desse carro por meio de uma notificação, né? Se encontrar, o proprietário não for lá retirar o carro, ele tem que partir para uma ação. Se ele não se notificar, não encontrar o proprietário, ele também tem que partir para uma ação. E aí, via juízo, ele o advogado já vai verificar lá o valor do carro, o valor da dívida, né? Se realmente é necessário isso, porque vai depender do valor que o mecânico tem para receber, o serviço que foi feito, né? O carro que está ali, porque muitas vezes, Theo, o mecânico recebe um carro, um veículo, e o veículo tem uma procedência ilícita aí de rua. Claro. E aí como que ele vai chegar? Como que ele vai chegar no juiz e vai falar: olha, eu tô com um carro na minha oficina, o cara deixou lá, subiu, desapareceu? Tá, ele tem a presunção de alegar essa situação, ele pode ter essas provas, sim, mas tá me entendendo que ele tem que ter o mínimo necessário? Né? E aí, entrando na pergunta que você me fez, né? Theo, hoje em dia, muito embora muitos profissionais da mecânica e muitos profissionais aí ilibados de altíssimo grau na mecânica automotiva falam que certos tipos de documentos não são necessários, são inviáveis, não devem ser feitos. Theo, no nosso ordenamento jurídico, a prova escrita, o documento, não existe hierarquia de provas no nosso ordenamento jurídico. Né? Mas a prova escrita, ela é fundamental, ela é uma das principais provas do direito. Então, o que acontece? Imagina o seguinte: você vai receber um veículo na sua oficina e você vai prestar um determinado serviço. Né? Aquilo que eu falei, o profissional, que ele sabe o que está fazendo, para ele aquele procedimento é comum porque ele sabe o que ele está fazendo, mas ele sabe que em regra não é um procedimento comum. Por exemplo, ele vai desmontar uma transmissão, ele vai retirar peças, componentes do veículo, né? E aí ele tem que ter a noção de que o cliente muitas vezes tem a má fé. Ninguém tem, não está escrito na testa de ninguém, ó, o fulano é bonzinho. Isso. Muitos procuram oficinas, principalmente, Theo, na área de reparação de transmissão automática automatizada. Entendeu? Pessoal, porque são orçamentos naturais de um valor um pouco mais elevado, o pessoal vai com o pé atrás ou então já vai na malícia mesmo. Né? Então, o que acontece, Theo? Quando for fazer um serviço de um grau mais técnico, é necessário você remover peças, componentes do veículo. Eu volto a falar, o Código de Defesa do Consumidor, ele preza pela informação. Essa informação você tem que passar para o cliente o que vai ser feito. E aí, Theo, pela experiência, documente isso. Deixe o cliente ciente você está me entregando um veículo aqui, só que para eu diagnosticar o seu veículo é necessário uma intervenção. Eu vou ter que desmontar alguns componentes e você tem que me autorizar. Então, Theo,
A questão documentação, ela é imprescindível. É aquilo que nós batemos muito forte Legal. o ano passado no Congresso, né? Basta apenas começar. Às vezes parece que é complicado. Como que você faz um documento, isso, aquilo? Não, é uma coisa assim. Basta apenas uma boa orientação, né? Exercitar uma, duas vezes, né? Pedir um pouquinho a paciência do cliente aí, alguns minutinhos, mas fazendo isso, você consegue se esquivar de muitas e muitas situações ilegais. Então, Legal. Deixa eu te fazer uma né? pergunta que muita gente pergunta também. WhatsApp vale? Vale. Muitos advogados falam que o WhatsApp não vale, porque é o seguinte: se você precisar, via juízo, solicitar o juiz pedir oficial WhatsApp para obter uma conversa, ou então levar uma perícia judicial para saber se foi adulterado aquela conversa que foi juntada no processo, e aí é necessário você solicitar um arquivo backup junto ao WhatsApp, ao Facebook. Olha, é complicado, Theo. Verdadeiramente é um parto. Né? Eles não respeitam decisões judiciais. Tanto que teve casos no Brasil que algumas, duas ou três vezes, teve juiz que suspendeu o serviço de todo mundo do WhatsApp porque eles não estavam cumprindo uma decisão judicial. Né? Legal. Então, o WhatsApp, ele é sim uma fonte de prova? Sim, ele é sim uma fonte de prova. Só que se precisar de informações direto da fonte, vai demorar muito, é bem complicado, né? Por isso que o e-mail é muito bacana. É muito Tá. bacana o cliente, porque o que acontece? O cara vai na oficina, Theo, com celular, com Sim. WhatsApp, ele tem rede social. Se ele tem rede social, é natural que ele tenha um e-mail. Ele pode não ter hábito de usar o e-mail, mas ele tem sim Uhum. um e-mail. Uhum. Né? Então, o mecânico tem sim que começar a utilizar o e-mail, porque o e-mail é mais fácil. O e-mail provedores, a maioria no Brasil, respeitam ordens judiciais, é mais fácil você conseguir provas, né? Então, o WhatsApp, ele é sim, ele vale como prova, né? Tem Tá. essa dificuldade, mas eu acredito que o e-mail ainda ele é o meio mais fácil para você documentar as situações. Né? Legal. Fabrício, tem uma pergunta aqui do nosso amigo Xodó Car. Xodó, um abraço para você, cara. Um abraço, Sobre, Xodó. sobre uma garantia, uma vez feita a garantia, por quanto tempo mais vale essa garantia? A, Começa do a, zero? garan Começa do zero de novo? Como é que funciona isso, a, juridicamente? a garantia da garantia? É A isso. garantia da garantia? Não. Não pode eternizar, Theo. Não Tá? pode eternizar. Não pode eternizar. Né? Vamos falar numa linguagem aqui mais clara. É o seguinte: o cliente levou um serviço para fazer na oficina. Foi feito esse serviço. O serviço teve alguma anomalia. Não ficou bom. Voltou para a oficina. Foi feito o serviço. Entregou o carro para o cliente. Não ficou legal? Olha, aí, Theo, tem que entender o seguinte: por que que está acontecendo esse problema? Aonde que está Uhum. o problema? Se é Uhum. um problema no serviço, se é um problema na peça, se no caso é um problema do cliente, porque tem cliente que ouve barulho onde não tem barulho. Né? Então, a lei ela diz o seguinte: você é obrigado a prestar garantia sobre o serviço que você fez, sobre a peça. Você pode pactuar, você pode oferecer uma garantia a mais, uma garantia extra, né? Mas o que eu vejo acontecer muitas vezes que o cliente ele quer usar a garantia da garantia da garantia da garantia, não. Aí não tem como. Legal. Por exemplo, a garantia era de 90 dias. Depois de 30 dias, ele voltou e reclamou. Ele voltou e reclamou de um defeito. Legal, você vai reparar. Sobrou 60 dias. Vamos aguardar mais 60 dias. Entendeu? Tá. Agora, Não é acumulativo, garantias. né? Não é Não. acumulativo isso aí, né? Sucessivas, não. Tá. Legal, legal. Não são acumulativas. Uma outra dúvida. Cliente trouxe a peça. Que garantia que eu, dono do negócio, dono da oficina, tenho que dar? Entendi.
Tá cada vez mais comum também isso, né, Theo? O Sim, cliente sim. entregar a peça na oficina. Ó, o cliente chegou na oficina, Theo, com as peças lá, todas nas caixinhas do carro. Ele tá contratando o que de você? Ele está contratando o seu serviço, né? Uhum. Então, eu vejo muitos profissionais que falam o seguinte, olha, o cliente que traz a peça na oficina, eu não dou garantia de nada para ele. Não está certo. Porque o correto é o seguinte, o cliente comprou a peça na autopeça de confiança dele. A garantia, naturalmente, ela é prestada pela autopeça que ele comprou a peça, não pelo Show. mecânico. Só É que o isso aí. mecânico ele é responsável, sim, pela garantia do serviço que ele está Uhum. prestando. Né? Uhum. Só que aí vem o ponto X da questão. Né? É que nem eu falo, eu não gosto de tergiversar, entendeu? Não gosto de ficar fazendo vídeo meramente falando de artigos, isso, aquilo, porque eu acho que não é essa linguagem a mais correta. Vamos entender o seguinte: vamos entrar, pisar no chão de oficina, que é o que eu sempre falo. Uhum. O cliente chegou na sua oficina com uma peça. Ele chegou na sua oficina, por exemplo, com uma correia dentada, uma correia de comando e um tensor. Lógico, Show. você cobrou o seu serviço e aplicou a correia dentada, com ferramenta especial, o sincronismo certinho, tudo, o cliente foi embora. Uma semana depois ele te liga, fala, ó, a correia do meu carro estourou e atropelou todas as válvulas. Você é o responsável. O mecânico vai falar, epa, peraí, não sou responsável não. Traz seu carro aqui. O que vai acontecer? O mecânico detecta que o problema foi o tensor. O problema foi o tensor. Ou às vezes foi a correia. Né? O que acontece, Theo? O mecânico fala, olha, eu não vou dar garantia, porque o meu serviço foi feito de forma correta. A peça que você trouxe, a avaria estava nela. O cliente vai pegar essa peça e vai lá na autopeça. Né? O que vai fazer? Essa peça, na maioria das vezes, ela vai ser levada para uma perícia. Uhum. Numa situação dessa mais complicada, ela vai ser levada para uma perícia. Muitos mecânicos, por desconhecimento, não acompanham essa fase. Isso corre a revelia dele. Ele acha que está tudo sendo feito de uma forma honesta, correta, essa peça vai para uma perícia, né? Depois de algum tempo ela volta, na maioria das vezes destruídas, destroem aquela peça e com o laudo que fala o seguinte, olha, a peça estava correta. O defeito foi na aplicação da peça. Show de bola. Isso aí. A peça foi aplicada de forma errada. Aí, Théo, eu sinto muito em informar você, assim, os colegas da mecânica. A mecânica ela vai se responsabilizar por aquilo. Por quê? Porque o que acontece? Dá para fazer uma nova perícia nesse componente? Não dá, porque ele Não, voltou não. destruído. Ele voltou destruído. Né? Via juízo, o cliente vai ter que, tipo assim, tentar discutir, tentar levar pelo lado de que ele foi deixado de lado, ele não acompanhou essa perícia, esse processo, né? Mas você vê que é uma situação processual que ela vai ficando mais abrangente, ela vai ficando mais aberta, né? Uhum. Isso o mecânico vai gastar tempo, dinheiro. Então, em regra, como o nosso bate-papo aqui é mais conciso, em regra é esse. Aconteceu um problema, pede para o cliente falar o seguinte, olha, qual que é a autopeça que você comprou? Eles vão trocar, eles vão enviar uma outra peça para eu fazer a substituição, né? Como que vai ser essa questão da garantia? Ele tem de acompanhar, né? Ele tem de, se possível, levar um assistente técnico lá. Porque, Theo, acontece muito. Eu acompanhei recentemente o caso de um Fox, né? Em que o mecânico teve que pagar a retífica do motor. Né? Porque não só Uhum. atropelou válvulas, o motor já estava na misericórdia, né? O cliente conseguiu em si fazer o motor com base nessa situação. Né? E Legal. foi mais conveniente para a mecânica. Foi que nem o proprietário falou: eu vou fazer um acordo porque eu não quero prolongar essa discussão. Sim. Né? Eu vou pagar para não ter dor de cabeça. Bem isso, né? Vou assumir o Exatamente. prejuízo para não ter dor de cabeça. Exatamente. Beleza, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui
se existe alguma declaração ou algo assinado pelo cliente antes de deixar o carro para mais agilidade nos casos de abandono. Aí é o que o Fabrício explicou. Você, mecânico, dono da oficina, você tem por obrigação já deixar isso claro na contratação do serviço. Coloca lá na sua ordem de serviço um item lá dizendo que em caso de abandono após o período de reparação, o cliente tem um prazo de X dias para que ele possa. Depois disso, você tem até o direito, e Fabrício, me corrija se eu estiver errado, de cobrar a estadia desse carro, porque ele leu e assinou o documento que ele está ciente da forma que você conduz a sua oficina. Correto, Fabrício? Correto, até porque esse veículo parado lá, Theo, é um box que esse veículo está impedindo de você usar e você ganhar o seu dinheiro, né? Então, você aí autoriza sim você também a inserir um valor pelos dias que o veículo ficou na sua oficina, né? Ocupando o espaço lá, ocupando o seu tempo que você tem que cuidar desse veículo, né? Então, veja que é natural. Então, isso é perfeitamente possível e isso é legal. Legal. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Marim da Garage 103. Marim, um abraço pra você, meu irmão. Faz tempo que a gente não se encontra aí. Marinho é show de bola, né? Marim é show. Então, um abraço, Marim, pra você, cara. Sabe demais de mecânica. Vamos lá, ele fez uma pergunta aqui que é muito interessante. E aí, focado direto na parte da transmissão. Quando a troca do fluido do câmbio automático, você faz a avaliação e não é possível trocar porque o câmbio já está comprometido. E mesmo assim ele decide trocar e vem a parar no que eu posso, e vem a parar. O que eu posso responder? Então é o seguinte, Marinho, isso aí é uma coisa que a gente prega muito quando a gente fala da troca do fluido da transmissão. Nos nossos cursos a gente prega. Depois eu vou falar aqui, depois o Fabrício, advogado especializado nessa área, vai poder complementar o que eu falei aí. Primeira coisa, se você fizer uma troca de um fluido da transmissão automática sem condições, a chance de dar problema é grande. Você avisou o seu cliente falou, não, pode fazer que eu autorizo. Pede para ele assinar. Mas, de qualquer forma, se isso for para a justiça, chegar lá no homem da capa preta, você vai responder também, Marim. Sabe por quê? A primeira pergunta que o juiz vai te responder, vai te fazer, ele não quer saber se você fez certo ou errado. Ele vai te perguntar, o senhor é técnico? O senhor entende do que o senhor está fazendo? Se o senhor entende, por que o senhor fez a troca se o senhor sabia que não era possível? Ah, eu fiz porque ele mandou. Então você é conivente. O juiz pode interpretar isso de uma má fé da sua parte que você está querendo ganhar o dinheiro do cliente. Fabrício, está correto isso? Procede o que eu comentei aqui? Procede sim, então. Eu vou dizer para você que procede em par. Procede essa informação, se nós retroagirmos vamos voltar aí a 10 anos, né? Essa situação na justiça ela era comum. O mecânico ele respondia com a devida obrigação, pelo que você disse aí, pela obrigação de conhecer o que ele estava fazendo, né? Só que ao longo do tempo, o judiciário ele vai evoluindo, Theo. Hoje não é fácil o cara querer processar uma oficina. Não é fácil, ainda mais se ele parte para uma aventura judicial e ele encontra um advogado que conhece de oficina, conhece de procedimento, o juiz ele vai analisar bem o que está acontecendo. E essa situação, como ela tornou-se um pouco mais frequente nos conhecimentos do juiz, hoje o juiz eles têm analisado a seguinte situação. Porque, Theo, tem situações que você não pode dizer o contrário. Por exemplo, o proprietário do veículo ele é responsável por aquele bem, né? Vamos dizer o seguinte, ele era hipossuficiente até o momento de que o mecânico falou o seguinte, olha, você deixou o seu veículo aqui na minha oficina,
foi feito os diagnósticos, e eu não vou trocar o fluido da transmissão porque a sua transmissão está comprometida. Se eu fizer isso, vai acontecer, pode acontecer possíveis danos. Veja bem, Theo, o profissional, nesse caso o mecânico, ele cumpriu o que a lei diz. Primeira coisa, ele fez o diagnóstico. A segunda coisa, ele encontrou o problema, a situação de que, se ele avançasse naquela troca daquele fluido, o veículo poderia apresentar futuras avarias. Da parte do mecânico, do profissional, ele fez a parte dele, cumpriu a parte dele. Inclusive ele se recusou a fazer esse serviço. Né? Eu estou falando isso para você com base em decisões judiciais que eu já tive conhecimento. Né? Legal. O proprietário fala o seguinte, tá, só que é o seguinte, esse veículo ele é meu, aonde está no ordenamento jurídico, aonde está um boletim técnico que você tenha na mão aí, que eu não possa insistir em fazer a troca do fluido dessa transmissão. E eu vou mais além. Eu, como proprietário, entendo que a responsabilidade ela é inteiramente minha no caso de uma avaria. Né? Eu já peguei casos, Theo, que o juiz ele entendeu o seguinte: o mecânico cumpriu a obrigação dele. Ele informou o cliente devidamente dos problemas, ele fez o procedimento correto. A partir daí, o cliente assumiu a responsabilidade pelo problema daquela transmissão. Então, Theo, por que eu falo para você que o judiciário ele se molda? Porque a questão de troca de fluido de transmissão ela está aumentando muito. Ela está se tornando frequente. Ela está se tornando frequente. Agora imagina o seguinte: se o judiciário ele ficar engessado, né, consequentemente o dono da oficina também vai ficar engessado. Né? Agora, o proprietário do veículo ele é responsável por aquele bem. Ele é responsável. E uma vez que ele é responsável por aquele bem, ele pode sim assumir o risco. O que o mecânico, o que juridicamente não se pode fazer, Theo, é você pactuar, é você contratar, é você estabelecer cláusulas que renuncia a direitos e obrigações. Tá. Em nenhum momento o mecânico renunciou direito. Em nenhum momento ele renunciou obrigação. Em todo momento ele cumpriu o papel dele, ele informou. Né? O que acontece? O mecânico tem duas situações a fazer. A primeira, não, mesmo que o cliente queira trocar, ele pode falar, não, eu não vou fazer esse procedimento. Aqui na minha oficina eu não faço isso. A segunda coisa que o mecânico pode fazer, aí é partir para um documento, só que aí, Theo, eu falo para você, tem que ser bem feito, tem que saber elaborar um documento desse, tem que ter uma orientação. Para quê? Lá na frente, deu um problema, e o mecânico tem que saber o seguinte: o cliente que vem com esse papo na oficina, ele está com boa fé? Não. Não, mas eu quero assumir. Então é aquela tal história. Primeira coisa, não e vai procurar outro. Aqui eu não faço. Né? Agora, a gente sabe, e é por isso que eu falo para você que o judiciário ele vai se moldando. Tem regiões, Theo, tem regiões que às vezes tem uma oficina mecânica de transmissão automática que atende lá uma área enorme. E aí o que acontece? O proprietário chega com o veículo lá e fala, ó, eu quero assumir o risco. O mecânico não vai fazer. Né? Inclusive, uma decisão que eu vi era de uma cidade que só tinha esse mecânico que trabalhava com transmissão automática num raio de mais de 150 quilômetros. E aí o juiz pegou e falou assim, olha, ele fez porque... Além da situação, ele entendeu a necessidade que o cliente precisava rodar com esse carro. Não tinha como o cliente rodar mais de 150 km para procurar sequer um outro orçamento. Né? Só que o cliente estava bem embasado, documentou direitinho essa situação e obteve essa decisão judicial. Uma decisão que vem sendo assistida, Theo, por muitos outros. Então, os juízes, eles vêm observando essa situação. A dica que eu dou é o seguinte. Opção número 1, verificou que a transmissão vai apresentar problema, está comprometido, não faça.
Não faça. Até porque eu vejo que muitos profissionais, graças a Deus, da área da reparação de transmissão automática, têm um bom nível de trabalho. Né? É uma área que está crescendo bastante. Então não faça. Então não faça. Documente isso também. Documente isso, porque a lei exige que o prestador de serviço ele não possa recusar ao bel prazer. Ah, não vou fazer. Não, ele tem que documentar. Não vou fazer por A, B, C, D. Legal, né? show. Agora, mediante ao que ele viu ali, ao que o cliente está apresentando para ele, ele pode sim partir para uma questão documental. Que é isso que eu te falei. A lei ela está se moldando, não a lei, o entendimento jurisprudencial está se moldando a essa situação. Legal. Fabrício, nós estamos aqui. Gabriel, quanto tempo está faltando? Ó, tá faltando 8 minutos para encerrar a live pelo Instagram. Vamos voltar, vamos seguir mais um pouquinho, mais uns 5 minutinhos, e a gente encerra e a gente volta. E aí a gente volta mais uns 20 minutinhos, tá? Que aí tem muita gente. Pessoal, vamos porque infelizmente o Instagram é limitado a 1 hora. Eu acho que o papo tá legal, a gente pode falar mais um pouco aí, conversar mais um pouco com o Dr. Fabrício. Tem muitas dúvidas, vocês têm dúvidas. Mande essas perguntas, a gente vai tentar responder. A gente sabe que o tempo é limitado, mas a gente vai voltar novamente, tá? Então tem mais uma pergunta aqui, Fabrício. Desculpa a gente até sair do nosso script, mas é pergunta que o pessoal está fazendo online aí, tá? Então eu acho que é bem pertinente, a gente pode aproveitar essas perguntas aí do pessoal. Deixa eu ver mais uma que tem aqui, ó. Tem aqui, ó, Zeno Automotiva de Maceió. Posso me negar a fazer o serviço se o cliente trouxer as peças de má qualidade ou fazer o serviço meia boca? É o que está escrito aqui. Então, Zé, pode? Vamos lá, o doutor Fabrício vai esclarecer para vocês aí. E aí eu te falo, quando tiver faltando 3 minutinhos, eu levanto a mão aqui, ó, e falo para você 3, tá? Que aí a gente dá uma pausa. Pode sim, Theo. Vamos sempre frisar o seguinte, o prestador de serviço, ele não pode não atender. Ele não pode ter uma facilidade para falar, não faço e não se expressar o porquê que ele não quer fazer. Né? Agora, nesse caso aí, o cliente chegou lá na oficina com peças, eu não vou falar de má qualidade, eu vou falar com peças de procedência duvidosas. Né? E o cliente chegou lá para querer fazer a gambiarra, o jeitinho brasileiro, etc. e tal. Mais uma vez a situação, documenta. Só que aí é o seguinte, se o cliente aceitar o não de boca, na maioria das vezes ele vai virar as costas e vai embora. Agora, se você recebeu esse veículo na sua oficina, ele ficou lá parado na sua oficina, é natural que você vai fazer no mínimo um checklist, vai emitir um diagnóstico por escrito. Aí, nesse momento, você tem que relatar isso. Né? Legal. Você está percebendo o que eu estou te falando, Theo? Que são vários detalhes. Essa pergunta tem um detalhe, tem 2 detalhes. O primeiro, o mecânico recebeu esse carro na oficina? Esse veículo adentrou o estabelecimento comercial dele? Foi deixado lá para que possa ser diagnosticado? Essa é uma situação. Ou então o cliente parou o carro lá na rua, lá do outro lado da calçada, e adentrou com as peças na mão e falou, você troca essas peças, coloca no meu carro, você amarra com arame lá, faz alguma coisa. repara que ele foi ali buscar uma informação só. Você faz ou você não faz? Sim. Né? Então, nesse caso aí, você não vai ter que se preparar em documentar. Não, peraí, antes de você ir embora, eu vou documentar que eu não vou fazer. Né? Sim. Não, dá tchau e libera ele. Agora, se você recebeu esse veículo e esse veículo passou ali pelo seu análise, para que você não tenha uma futura dor de cabeça com um cidadão desse tipo, no checklist, na ordem de serviço lá, você vai lá em 1, 2 linhas, você acrescenta essa observação. Sim. Né? Que é o mais prudente e o mais seguro a ser feito nesse caso. É o que a gente sempre fala, né, Fabrício? Vamos documentar. O cliente chega com boas ou más intenções, mas a gente percebe isso. Se a gente parar, conversar, entender, a gente sabe. Então,
Em caso de dúvida, documente tudo, porque amanhã o que você vai precisar para se defender de um possível processo, de uma demanda, é você documentar. É documento que você vai ter que provar. Contra fatos não tem argumentos. Ah, mas o cara é meu amigo, não sei o que, ele é amigo hoje. Amanhã, na hora da demanda, ele quer o carro dele funcionando e agindo de má fé. Então, pessoal, vamos documentar isso daí para que vocês se blindem dessa parte para não haver problema. Legal? Fabrício, Hotel, e vamos... essa questão, essa questão da só troca... um minutinho. Quanto tempo falta, Gabriel? 2 minutos. Então, para a gente não encerrar e cortar no meio e aí a gente ter que parar, vamos interromper aqui, a gente volta e aí você já começa a responder nisso daí. Pessoal, por favor, Beleza. Voltem aí, convide outros mecânicos aí, já que a gente vai ter esse tempinho, convide um amigo, manda um aviãozinho lá para o pessoal, quem estiver gostando aí, manda para o pessoal aí para entrar, a gente vai sair e volta. É rapidinho, tá bom? Fabrício, já te espero aí de novo. Valeu. Beleza, Theo. Valeu. Fabrício voltou aí. Pronto, Theo. Vamos lá. O pessoal tá entrando. Vamos lá, aí. Theo. Então, pode ficar à vontade aí. Continua aí, Fabrício, por favor. O que eu ia te falar, Theo, essa questão sobre a troca do fluido da transmissão, a elaboração dessa questão dos documentos, essa situação foi motivo de uma reunião que eu tive no começo do ano agora com o presidente da OAB, da subseção aqui da minha cidade, né? Legal. Porque a intenção é verificar a possibilidade de criação de uma comissão específica para discutir assuntos, direitos, deveres relacionados a profissionais da reparação automotiva, né? O intuito é buscar o amparo da Ordem dos Advogados do Brasil para que a gente possa discutir essas situações, né? E a partir dessas discussões a gente possa levar até o judiciário, até o juiz, que é quem decide, a forma exata, a melhor forma do reparador profissional dele trabalhar, né? Essa questão da transmissão automática, realmente, ela no momento, ela está complicada. Porque tem muitos entendimentos que entendem o seguinte: olha, o profissional ele não deveria ter feito. Se ele fez, ele é responsável junto, né? Porém, já tem decisões que estão entendendo o contrário. Olha, o proprietário, ele tem poder de decisão sobre o bem dele. Se ele quisesse mandar o veículo dele para a prensa e prensar o veículo dele lá, ele poderia fazer isso. Então, se ele tem o poder de mandar prensar, ele não tem o poder de, em regra, destruir a transmissão dele com uma troca de fluido não recomendada, né? Só que aí, a discussão judicial é o seguinte: até que ponto o profissional da mecânica ele avançou o que ele poderia fazer ou o que ele não poderia fazer? Né? Em regra, ele agiu certo. Não, eu me nego a fazer porque tem problema. Se você quiser que eu faça, aí você vai ter que assumir o risco. Né? Só que aí a gente já esbarra também na questão de garantia, Theo. Sim. Né? E aí também vem a parte da imperícia, né, Fabrício? Sim, a parte da imperícia. Né? Então, Theo, é o que eu falo para você. Eu me vejo na obrigação de, como estudioso desses casos, de passar uma informação realmente que está saindo da caneta do juiz. Entendeu? Legal. Porque eu não posso me basear aqui apenas em entendimentos, em boletins, no que eu estudo, por exemplo, na mídia. Né? Essa informação ela não é quente. Então, essa informação que eu estou passando aqui para você é uma informação quentíssima. O judiciário está olhando já com outros olhos com relação a essa situação. Só que é uma situação complicada, que é o que eu falei. Ela esbarra em algumas situações, que nem, por exemplo, você citou, a imperícia, né? A negligência ou a imprudência, até que ponto cada item desse, o mecânico ele ultrapassou o dever legal. Né? Então, é uma situação recente, né? O judiciário está olhando com outros olhos, tem decisão já favorável
ao reparador, né? Só que isso ainda aguarda recurso, Sim. decisão superior, né? É, Então, por é hora, Théo, aí. Pode falar, fala aí, por, Fabrício, por, desculpa. por hora, Theo, para frisar e para passar a informação com segurança para o reparador, até que a gente juridicamente não tenha decisões bem embasadas, inclusive de tribunais com relação a isso, o mecânico pode falar, olha, eu não vou efetuar, o meu estabelecimento não vai efetuar a troca do fluido, né, da transmissão, porque detectou que se fizer isso vai ter graves problemas, eminentes problemas, né? Uhum, A uhum. partir daí, então, é impossível o dono da oficina obter algum problema, alguma condenação com relação a isso, né? Entendi. E aí é onde entra, Fabrício, um trabalho que você faz aí há algum tempo já, né, do assistente de judicial, onde você consegue verificar essas informações, porque o juiz, ele precisa de alguém com conhecimento técnico, com base técnica, para poder passar para ele, olha, foi feita uma análise e a condição é essa, porque o juiz não entende desse assunto. Aí, aonde entra o assistente, que é o seu caso, e aonde eu agora estou fazendo o serviço de perícia, aonde eu, técnico em transmissão automática, posso fazer o trabalho de ir lá e assinar aquele laudo juridicamente, porque tem um conhecimento técnico, tem um embasamento técnico, certo? Certo. Perfeito, Theo. Então, Hoje nós estamos na era da perícia, né? Teve uma pergunta no começo que você fez, é o seguinte, é do cotidiano processar oficinas? Ainda uhum, não é do cotidiano, né? Só que o que vem acontecendo é a prática da comissão por peça trocada no mercado aí, os estabelecimentos comerciais, que o pessoal da área da mecânica sabe bem quais são, esses estabelecimentos eles estão partindo para a troca do fluido da transmissão automática. Só uhum, que o objetivo deles não é prestar o serviço de substituição do fluido. O objetivo deles é o seguinte, é atrair clientes, né, que é uma mão de obra, é um serviço mais caro, né, para eles aplicarem lá, o fluido vai saber o que eles vão aplicar no carro, porque pelas atrocidades que hoje fazem com simples pastilhas de freio, né, coisas sim, mínimas, eu imagino que eles não vão fazer numa transição automática. E aí o que acontece? Esses estabelecimentos aí, Theo, eles estão começando, estão comprando as máquinas de troca, né? E a reclamação vai aumentar muito com relação a vai, isso. vai, Então, o que acontece? Muitos desses veículos vão sair desses lugares, não são oficinas, são lojas, são fachadas que praticam crimes contra o consumidor. Muitas uhum, vezes o veículo vai sair daí e vai para uma oficina mecânica, né? Aí o que acontece? Digamos que desagou num processo essa situação, né? O juiz ele não é obrigado a saber se como que funciona a transmissão automática, aonde que está o defeito, se foi fruto de uma troca de óleo indevida. O juiz ele vai nomear o perito, né? Que o perito é um profissional, né? No seu caso, Theo, você é um perito, né? Por que, que a lei autoriza isso? Esse perito ele tem notório saber, ele tem conhecimento, ele é preparado, ele é apto, ele é credenciado ele é entendido no assunto para avaliar aquela situação, uhum, ele vai avaliar aquela situação, ele vai responder todas as perguntas do juiz, todas as perguntas das partes através dos assistentes técnicos, e a partir daí ele vai emitir o laudo, ele vai emitir o parecer, né? Então, esse serviço, Theo, anota aí, ele vai passar a ser cada dia mais requisitado de agora para frente, sim, porque sim, isso realmente é tendência de mercado, isso é necessário para o judiciário, isso é necessário para decisões judiciais corretas, né? Porque o juiz ele não é obrigado a saber de tudo, principalmente de mecânica, né? uhum, Então, Theo, esse serviço aí é regra a partir, por exemplo, de uns 2, 3 anos para cá, tornou-se regra, né? E sim, vai passar a ser sim. cada vez mais frequente.
né? Uhum, uhum. E eu vou até fazer uma parte, tá? Você, no caso, é um profissional, um perito, né? No começo dessa nossa live, eu falei da questão do profissional, dele informar o cliente, né? Quem Uhum. acompanhou essa semana de live, acompanhou você respondendo muitas perguntas, acompanhou você explicando muitas situações, né? Eu falo para o pessoal que acompanhou, que está assistindo agora, o seguinte: da mesma forma que o Theo respondeu essas perguntas, ele deixou bem claro para nós as situações técnicas que ele tem conhecimento. Aliás, ele é um perito nisso, né? O profissional, o dono da oficina mecânica, ele tem que fazer isso com o cliente dele. Se todo profissional começar a informar o cliente da forma na qual você informa batendo papo, vai diminuir muito a reclamação na oficina dele. Isso aí. Ele vai deixar de bater cabeça com o cliente. Uhum. Né? Ele vai deixar de bater cabeça com o cliente. Então isso é fundamental, Theo, né? É, E esse serviço de perícia é fantástico. Você realmente na minha visão, um dos peritos mais notáveis nessa área de transmissão automática. legal. Obrigado, te agradeço aí. A gente está trabalhando nessa área, a pandemia serviu para a gente também entender isso daí, evoluir e, claro, esclarecer. O nosso objetivo, Fabrício, é esclarecer para o mecânico. É o que eu sempre falo. Aham. Muita gente me pergunta: eu posso colocar esse fluido no câmbio? Eu falei, cara, pode. Você pode fazer o que você quiser. A oficina é sua, o problema é seu. Agora, segue o conselho. A recomendação é essa. Se você fizer o que está dentro da recomendação, você está evitando o problema, você está se blindando, porque não vai ter que responder por uma coisa errada. Agora, a decisão é de cada um. É igual eu sempre falo: posso beber e dirigir? Cara, segundo a nossa lei, não. Mas eu quero. Então, arque com as consequências. Não tem problema. Cada um sabe onde fala. Eu não estou aqui para julgar o que cada um está fazendo dentro do seu negócio, dentro do seu perfil de trabalho. Eu estou aqui para orientar. Quem quiser seguir a orientação, legal. Quem não quiser, boa sorte. Eu não sou ninguém para julgar o que cada um está fazendo, não. Eu só sigo conceitos, técnicas, procedimentos, normas. E é assim que é a forma de trabalhar, que eu entendo que é o melhor para todo mundo, para evitar problemas. Exato, Certo? Theo. E essa questão da informação, do normativo técnico, é um conceito que vem sendo usado já pelas montadoras. Sim. Eu vou dar dois exemplos para você. Veículos mais antigos. É possível você encontrar algum boletim técnico emitido na época de fabricação do veículo. Vamos voltar lá atrás, por exemplo, o Fiat Palio 2000. Uhum. Né? É possível você encontrar um informativo técnico da Fiat dizendo que, olha, se você for trocar a correia de comando, necessariamente você tem que trocar o tensor. Assim, nunca pesquisei sobre isso, mas é só um Uhum. exemplo que eu tô te Sim. dando. Por que eu tô te dando esse exemplo? Porque tivemos um caso em que o juiz ele fez a seguinte pergunta: olha, você está reclamando que foi trocado somente a correia, não trocou o tensor, e essa situação deu a disparidade, gerou o problema. Né? Aí, Theo, em discussão judicial, o juiz ele questionou o seguinte: aonde que está o parecer do fabricante que o mecânico falou que tinha que trocar o conjunto, correia e tensor. O cliente pediu para trocar só a correia, trocou só a correia. Né? Então, aonde que está legalmente exposto essa situação? Né? Esse é um assunto muito polêmico, eu não vou falar a Sim. forma que foi desvendada essa situação, né? Mas aí tem o segundo exemplo, que vamos trazer mais para recente, questão do engate. Tem muitas montadoras que já estão se posicionando sobre engate. Tem muitas montadoras que já estão se posicionando sobre a troca da correia e do esticador, entendeu? Porque é aquilo que eu te falei, Theo.
Se você conversar com muitos mecânicos renomados, a partir da informação que eles têm de mercado, a partir da informação que eles buscam, eles vão falar, olha, não, tem que fazer a troca do pacote. Só porque veio na caixinha junto ali, você tem que trocar os dois. Eu sei qual é a visão da oficina mecânica, eu sei qual é o necessário. Só que, Theo, para a justiça e para o cliente, o juiz ele tem que entender, às vezes, a situação do cliente. Os dois lados, E né? aí ele tem que. É aí onde ele vai começar a colocar na balança a situação A, a situação B, normativo técnico, como que o profissional, o mecânico se comportou diante disso, como que ele documentou essa situação, qual a forma que ele orientou o cliente, entendeu? Então, olhar a situação de uma forma jurídica, Theo, não tem como. Tem muitas perguntas aqui que eu estava vendo, não tem como eu falar é sim, é não. Porque Sim. no âmbito judiciário é tudo discutível. Não, e o que É eu falo, discutível. e o que eu falo, o juiz não está lá para falar que o fulano ou ciclano está certo ou errado. Ele vai se basear no que é o correto. E aí ele toma a decisão. Ele não vai favorecer um lado ou outro. Ele vai pela essência do processo. Quem fez o que o processo solicitou? Então, se você seguir o processo, a tendência é que você esteja certo. Se você não seguir o processo, a tendência é que você esteja errado. Porque foi feito um processo onde tem uma base. É isso que o juiz vai determinar. Não é isso? Sim, exatamente. Na Legal. live de segunda-feira, Theo, o ADG falou uma coisa muito importante. Ele falou o seguinte: saiba dizer não. Isso Né? aí. Aí a gente tem que entender o seguinte: saber, primeira coisa, ele tem que saber dizer não, conforme o ADG falou. A segunda Aham. coisa, dependendo da situação, o veículo entrou na oficina dele, ele foi feito todo um diagnóstico lá, ele tem que dar publicidade, ele tem que informar o cliente por que, que ele está dizendo não. Entendeu? Então foi muito Uhum. importante o que ele falou. Hoje em dia, Theo, em muitas das situações é necessário saber Legal. dizer não. Né? É isso aí. Vamos lá, tem só mais uma pergunta aqui para a gente finalizar e fazer as considerações finais, Fabrício. Mecânica Macedo. Peguei uma BMW 328 para olhar o funcionamento. E funcionando em marcha lenta dentro da oficina, o carro trancou o motor. O que eu devo fazer? Ah, que bomba, né? Ele tava fazendo o diagnóstico No carro, do veículo e o marcha, motor. marcha lenta e lá, o que ele deve fazer? Vamos fazer uma Entendi. brincadeira aqui para descontrair, porque é difícil. Mas, ó, rezar quando você pegar o carro. Por quê? Ah, Foi uma fatalidade, né? Foi uma fatalidade que, cara, o que deveria ter feito? Senhor, na minha opinião, seu cliente, antes de entrar dentro do carro, antes de botar a mão, seu, fazer a entrevista, seu carro tem algum problema? Seu carro está apresentando algum defeito? Tem alguma luz acesa? Fazer um checklist antes de botar a mão. Porque se ele falar não tem, apresentou, o cliente está junto, olha, eu nem botei a mão no seu carro, ele já trancou o motor, cara. Agora, se não fez isso, infelizmente, Macedo, você vai ter que pagar o pato. Por quê? O cara vai exigir. E ele talvez, nessa conversa que você teria com ele, antes da entrevista, você já perceberia a má fé dele. Se ele tivesse com má Sim. fé. Então, antes de botar a mão, antes de encostar, de fazer qualquer procedimento, troca uma ideia. Você não conhece o cliente, ele veio por indicação, ele veio, ele te procurou no Google, no YouTube, no Instagram, foi, levou, falou, uma oficina bonitinha, eu vou levar lá que esse cara vai pagar o motor para mim, meu carro já tá ruim. Então, cuidado. A gente sabe que tem clientes que chegam na porta de oficina de má fé. Cuidado com isso. E aí, Macedo, infelizmente, na minha opinião, o Fabrício vai fazer os comentários aí. Cara, não tem o que fazer. Você botou a mão no carro. Ah, mas eu não fiz nada. Cara, estava na sua responsabilidade. Ele passou a responsabilidade dele para você. É aquela brincadeira que a gente fala da batata quente. Tá na minha mão. Opa, tá queimando. Jogo pro outro. Você pegou, meu amigo,
Infelizmente. Mas, Fabrício, comenta isso aí pra gente, por favor, só pra gente chegar nas conclusões finais. Até porque, Theo, o dono desse carro, ele tem o direito do benefício da dúvida, né? Que é o que ele vai, que é o que ele é o principal motivo que ele, se ele for para a justiça, ele vai falar o seguinte: ó, o veículo adentrou a oficina funcionando, né? É isso aí. Funcionando. Deixei o veículo lá, horas depois ou dias depois me ligaram que o motor estava travado. Então, pela dúvida dele, ele vai atribuir o seguinte: olha, foi um erro de execução do serviço, no diagnóstico lá no veículo, né? Aí, o que acontece? A inversão do ônus da prova, né? Numa ação judicial, a oficina vai ter que provar por que ela não deve reparar esse veículo com base no vício que esse motor já existia, porventura existia, né? Esse tipo de processo é um processo claro, é um processo evidente que vai requerer perícia, né? Se não tiver nada escrito, nada documentado, se não foi feito nenhum checklist, realmente tem muitas chances da oficina ser responsabilizada nessa situação. Por isso, Theo, que eu insisto, checklist tem que ser feito, tem que saber fazer um checklist. Tem muito profissional de oficina, que tem oficina grande, que terceirizou esse serviço, que pede para a secretária fazer o checklist, pede, às vezes, para um funcionário que não entende, não tem uma noção, não tem mais um senso, não consegue detectar uma malandragem de cliente que faz checklist. O checklist é importantíssimo. Claro! Eu entendo, Theo, lógico, o cara que tem várias oficinas aí, ele tem que treinar quem faz os checklist. Agora, o mecânico que tem uma oficina, que ele é o proprietário, eu entendo que ele tem que fazer esse checklist, ou então treinar bem uma pessoa para isso. Porque é no momento do checklist que você detecta a possível pisada no buraco que você pode dar, né? E além do checklist, saber fazer uma ordem de serviço bem feita, saber se expressar, saber dizer não e se expressar lá depois, né? Ou então fazer algum tipo de serviço, né? E saber colocar isso no papel, né? Fabrício, tem uma analogia que eu sempre faço, uma forma de brincar para descontrair, que é assim, cara, o seu relacionamento com o cliente é igual o seu com a sua namorada, com a sua noiva, com a sua esposa. Pergunta tudo antes, porque depois que assinou o papel, acabou, tá? Não dá para voltar atrás, não. Então, pergunta antes tudo, vai conhecer a família, faz o checklist. Você faz isso com a tua esposa, com a noiva, com a namorada. Por que você não vai fazer isso com o teu cliente? Então, pessoal, se preocupe em saber antes, porque depois assinou ali, meu amigo, ó, e contra fatos não é argumentos, não. Até porque, Theo, nós estamos na época da lasanha, né? Nós estamos na época da lasanha. Então, por exemplo, Chevrolet Cruze, não que o carro seja ruim, pelo contrário, não, mas sim, o que acontece? Sim. O que acontece? São veículos que já tem muitos aí que são extremamente rodados, né? Aí o sujeito trabalhou a vida inteira, ele soa para conseguir 50 mil reais. 50 mil reais, o que ele faz? Eu vou comprar um carro zero básico e vou ficar um certo tempo sem dor de cabeça, ou eu vou por um carro mais de nome, assim, automático, uma coisinha, um conforto e tal. Não, só que ele não procura um em bom estado de conservação. Ele vai numa lasanha. E aí o que acontece? Então tudo que ele tinha era 50 mil, ele pagou na lasanha, né? Aí ele faz um empréstimo no cartão e ele coloca aro 20, ele substitui a roda, ele coloca um som, ele coloca multimídia, e aí ele se endivida. 2, 3 meses depois, 4, 5 meses depois, o câmbio começa a entrar em emergência. Aí ele fica nervoso, ele vai no YouTube, ele vai no clube de carro, ele vai no Instagram, no WhatsApp. E o que acontece? Ele está sem dinheiro e o carro está com problema. Ele vai em oficina mecânica. E a gente sabe que muitas vezes tem aqueles caras que não tem nem paciência de receber o carro. Já deixa o cara meio que nervoso, ali, ou então já joga as mirabolantes na cabeça do cara, nem recebe o carro para fazer um diagnóstico e já fala, o seu defeito o defeito são as pressões, 15 mil reais, né?
Lógico, eu respeito, Theo, eu respeito demais os profissionais da mecânica, principalmente os Sim, sim. profissionais da área de transmissão automática. Eu respeito demais porque é uma área que eu me debruço muito para estudar, entendeu? Você não vai encontrar um outro advogado que vai, tipo assim, dar a cara para bater sobre essa questão da troca do fluido da transmissão. Aham, Entendeu? Mas eu me debruço sobre isso, porque eu tenho sim. respeito pelos profissionais. Só que os profissionais da área sabem que existe isso. Sabem que existe aqueles australopitecos, que são mecânicos, eles estão migrando da injeção eletrônica para a transição automática. Então eles não sabem aonde que eles estão, se eles estão Aham, na injeção ou na transmissão. Então não sabe se são homens ou se são macacos, né? Então eles estão no meio ali. Esse tipo de profissional indeciso, o que acontece? Quando ele recebe um lasanheiro lá, ele põe mirabolância na cabeça do cara. E o que acontece? O lasanheiro fatalmente vai cair numa oficina de credibilidade de transmissão automática. Né? sim. E aí, o que acontece? Ele vem com uma fé. Não adianta, ele vem com uma fé. Muitas vezes porque ele está sem dinheiro já. Então, se ele Sim. puder tirar vantagem em cima do mecânico, então são visões de mercado, Theo, visões de prática, que é o que eu falo. Não tem como discutir questão jurídica se não fizer o mecânico entender o chão de oficina. E qual Concordo é o com chão você. de oficina? São esses conhecimentos, ele tem que estar antenado, ele tem que ter ferramental, ele tem que ter ferramentas especiais, ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter credibilidade, ele tem que estar habilitado para fazer esse serviço, ele tem que ser um profissional com informação, no caso o curso de transmissão automatizada seu, em N situações que tem no mercado, até. Só que não Sim. basta ele ficar engessado só nisso. Ele tem que ter aqui ó, um intelecto, ele tem que procurar olhar por cima, ele tem que sair, que nem Platão, ele tem que sair da caixinha. A Isso visão dele aí. tem que ser essa. Theo, é o que eu falei no começo. Se começar a olhar por cima, ele vai ver se é possível ele blindar a oficina dele ou não, porque a mudança tem que começar aqui, na mente, ele tem que Por querer. ele. Sim, Né? eu vejo. E, Eu vejo. se ele mudando por ele, é um processo. A oficina dele vai Sim. começar a evoluir, ele vai mudar coisa por coisa. Sim, Né? vai crescer. Eu vejo que assim, ó, tá muito aqui, ó, muito bitolado aqui. Tira esse tapa aqui, olha a lateral, olha uma visão genérica. Não precisa, de repente, ser um especialista. Há quem goste, há quem não goste. Mas você tem que entender do sistema, você tem que entender do conjunto. Você tem que Sim, entender você tem que analisar a posição micro, mas o macro, a periferia, em volta do que está ali. Se você não fizer isso, meu amigo, você está sujeito a ficar para trás, né? e outra coisa que eu te falo, Theo, a mecânica hoje, ela tem uma divisão. Existem as oficinas mecânicas de grande porte, que elas têm uma consultoria jurídica, elas têm um estudo sobre a atividade comercial dela, eles têm um amparo legal, eles têm uma informação e eles têm o principal, eles têm uma diretriz e um foco de trabalho. Então, em cima dessa Uhum, diretriz, desse foco de trabalho, são aonde eles trabalham essas oficinas elas evoluem, elas se agigantam, né? Agora, uhum, eu discuto muito não é sobre não são sobre essas oficinas de grande porte. A minha discussão, Théo, é para o reparador independente. É para aquele sim. reparador lá que ele trabalha na mecânica, ele tem um ou dois funcionários, muitas vezes a família dele trabalha junto, né? Esse profissional, ele é suscetível de inúmeras situações. Né? Aham, aham, Então, concordo. esse tipo de informação, essa semana de live que você proporcionou, né, isso é muito bacana. Para quê? Você deu a oportunidade de, por exemplo, um profissional que proprietário de uma marca renomadíssima, que no caso o ADG da High Torque, que deu a informação dele sobre o assunto que vocês trataram lá sobre arrefecimento, né, da transmissão, né? O cara tem uma visão gigante de mercado, de oficina Uhum, grande, né? E agora a gente está vendo aqui o foco, o destino da nossa conversa hoje, que é o quê? sim. Olha, existe a mecânica lá embaixo. Existe Uhum, outro tipo de. Existe aquele cara que ele está suscetível
a todo tipo de procedimento, né? E Uhum. esse profissional, ele pode ficar tranquilo. Por quê? Se ele começar a mudar o pensamento dele, o intelecto dele, naturalmente ele vai mudar a forma de agir. E uma vez que ele vai Uhum. mudar a forma de agir, a primeira coisa que é essencial, aprender a fazer checklist, aprender a fazer documento, o restante ele vai se adaptando, né? Isso aí. Theo, ele começa a ter uma boa retaguarda para lidar com diversos tipos de serviços que aparecem lá na oficina dele. Legal. Isso aí. Bom, Fabrício, eu queria, para a gente concluir aí as palavras finais aí, eu estava conversando, o Gabriel me mandou aqui uma mensagem tal, e aí para o pessoal que está na live, a gente vai prorrogar o encerramento da promoção do curso dos automatizados. Ao invés das 14h59, vai ficar às 15h59. Eu vou prorrogar 1 hora, porque a gente está aqui, ultrapassamos nosso tempo, o pessoal ter tempo hábil para fazer, tá? Tem esse curso que é o nosso EAD de transmissão automatizada, Dual Logic Emotion. Tem lá os bônus, os 50 primeiros vão ter os bônus que a gente passou para vocês. Entra lá, desconto no valor até agora, às 15h59. Nós temos outras ideias, outros parceiros que nós estamos fazendo, inclusive o Fabrício é um deles. A gente vai fazer outras lives falando de assunto, focando mais. Vamos ver outros projetos, estou conversando bastante com ele, assim como vamos fazer outras lives com o Nilcinho, com a DG, com todo mundo, porque o nosso objetivo, pessoal, é passar esse conhecimento para vocês. Aproveitar essa época de pandemia, que a gente tem tempo, vamos dizer assim, para poder assistir uma live, para poder estar lá, que a gente tem que ficar mais restrito à movimentação aí na rua. Então vamos aproveitar isso, vamos aprender, vamos conhecer. A informação nunca é demais. E o nosso propósito é passar e compartilhar isso com vocês, tá? Então queria agradecer a todos aí por essa semana toda, quem compartilhou. Tiveram algumas pessoas aí que a gente vê que estava todos os dias nas nossas lives. Agradecer a vocês, não dá para ficar enumerando e falando um por um aqui, mas eu queria deixar o meu muito obrigado para vocês, de coração, e nós estamos juntos aí. Fabrício, por favor, faça suas considerações, e eu te agradeço de Legal. coração, meu irmão, por a gente estar junto aí. Quando eu te liguei, você falou, não, na hora, tal, vamos fazer, e aí, muito obrigado. E esse é o início de várias que nós pretendemos fazer aí, e eu conto com você. Sei que você é um cara que sempre está à disposição também em ajudar e passar essas informações pro pessoal. Beleza? Galera, Legal, Theo. obrigado. Legal, Theo. Legal. Eu te agradeço muito, né? Você sabe que pode contar comigo o dia, a hora que você precisar. Se tem uma coisa que eu gosto é de conversar, de passar informações sobre o mínimo que eu consigo acompanhar aqui estudando decisões judiciais com base em oficinas mecânicas, né? Parabenizo você por essa semana de lives, pessoas de muito conhecimento que passaram aí durante a semana. Você realmente está de parabéns, Theo. Obrigado. Ressalta a questão do curso que você está lançando, todo mundo sabe o potencial que você tem, então, fatalmente, é consequência, o seu curso ele é top, então não percam. Né? E no que tange a minha parte, a questão do assunto jurídico, Theo, eu finalizo dizendo o seguinte, o profissional da oficina mecânica, ele pode começar a quebrar aquele paradigma, aquele estigma de que os juízes condenam a oficina mecânica, de que os juízes condenam a oficina mecânica, né? O judiciário, eu digo com muita facilidade, com muita certeza para vocês o seguinte, o judiciário sabe condenar bem o trocador de peças, né? O trocador de peças, as vitrines aí que estão praticando a comissão por peça trocada, o judiciário, as decisões vêm se mostrando que esse tipo de prática, sim, vai passar a ser cada vez mais coibido no cenário judicial. Só que o judiciário entende outras áreas da mecânica. Né? Então, transmissão automática, por exemplo, que é o que a gente está falando aqui, existe um carinho do juiz com relação a isso. Olha, eu não sei transmissão automática, ele vai passar por um perito, né? Então, o principal intuito dessa conversa, além da informação, é tranquilizar, porque tem muito reparador que tem
um receio, tem um certo medo, né, Theo? Ah, meu Deus, eu vou fazer um serviço, vai vir uma ação judicial. Olha, se você souber o que você está fazendo, e se você fizer com cuidado e tomar as precauções devidas, não há motivo de você ter medo, nem mesmo de ser penalizado via juízo, porque certamente vai ter um juiz que vai te ouvir, vai ter um juiz que vai ler as suas provas, né? E certamente vai ter um advogado que vai te defender, né? Então, o que eu digo hoje, o recado final dessa live é o seguinte: exerça a sua atividade sem medo, faça de forma correta, faça aquilo que você realmente tem conhecimento, né? Porque se você fizer isso, você não vai ter problema na justiça. Uma vez ou outra você pode ser sim alvo de uma ação judicial, mas tomar esses cuidados vai estar bem respaldado. E o que você precisar de mim, Theo, para mais informações, tem muitos assuntos polêmicos aí da reparação automotiva, coisa que a gente vem conversando ainda, muitas vezes até em off do que vem acontecendo, é muita coisa, é muita evolução na área da mecânica, né, Theo? A legislação existe para tudo isso praticamente, né? O que diferencia o certo do errado é o conhecimento e a forma que o profissional lida com isso. Né? A forma como ele lida, que é o que eu falo, com os documentos que ele faz na oficina dele. Os documentos que são emitidos dentro da oficina, Theo, atestam a forma legal, ilegal, meia boca, mais ou menos, que o profissional trabalha. Né? Então, se souber fazer isso, juntar esse todo, olha, certamente é um profissional que vai ter muito ganho na mecânica. Legal. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Só lembrando para vocês ainda que a gente vai ter um presencial aqui no Espírito Santo, dia 26 e 27, 2 dias de treinamento sobre lubrificação das transmissões. Não é simplesmente trocar o fluido, é entender como funciona para saber o que não está funcionando, é entender se posso ou não trocar o fluido, e tudo mais um pouquinho que a gente conversou nessas lives e ao longo da semana inteira. Então, entre em contato, tá no nosso Instagram, lá na bio tem a promoção do EAD, de automatizado, lá na bio a gente vai colocar a parte do treinamento, tanto aqui quanto a W, que é a nossa parceira, que a gente está fazendo os treinamentos. Entra lá e mantenha-se informado. Nosso compromisso é passar a informação para você. E aí nós dependemos de vocês. Então, se vocês nos ajudarem, a gente se compromete a passar a informação para vocês. Tá bom? Um abraço, muito obrigado, Fabrício. Fica com Deus, meu irmão. Um abraço. Tamo junto. Abraço, e aí, depois eu vou ligar para você para a gente combinar outras lives aí. Beleza, Theo. Estou à disposição. Obrigado a todos, obrigado a você. Fiquem com Deus, tá? Tamo junto. Um abraço. Obrigado, abraço, Theo. Tchau, tchau. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.